Em 12 de março de 1996, a polícia foi chamada para a casa da família de Groot. Chegando ao local, uma investigadora de homicídios disse que aquela era a pior cena de crime que ela já tinha visto em toda a sua vida. A história de hoje é sobre a família de Groot, que morava em Albion Park Rail, na Austrália. Wayne e Jennifer de Groot tinham 3 filhos, Matthew, que tinha 18 anos, seu irmão Adrian, de 15, e a irmã Sarah, de 13 anos de idade. Em 12 de março de 1996, Jennifer estava em casa com seus 2 filhos, Adrian e Sarah, enquanto Wayne estava viajando a negócios em Sydney. Matthew, o filho mais velho, passou a noite com a namorada e quando chegou em casa de manhã, pegou rapidamente a carteira e indo até uma loja comprar um maço de cigarros. Logo depois, ele voltou para casa e notou algo estranho. Normalmente, a essa hora, sua mãe estaria preparando o café da manhã e seus irmãos já estariam acordados. Ele teve uma sensação estranha, porque tudo estava muito quieto. Matthew resolveu olhar no quarto de sua mãe. Logo depois, ele correu para fora da residência em pânico, gritando e pedindo ajuda. O vizinho notou que o rapaz estava desesperado, correndo sem direção. O mesmo vizinho perguntou o que estava acontecendo e Matthew respondeu que tinha algo de errado com sua mãe e sua irmã. O homem, que era muito amigo da família, correu para a casa de Matthew e se deparou com uma visão terrível que nunca esquecerá. Dentro da casa, os corpos sem vida dos 3 membros da família de Groot. A polícia foi acionada e os oficiais que chegaram ao local ficaram chocados quando viram a cena do crime. Um desses policiais era a detetive Belinda Neal, com 30 anos de experiência, e ela afirmou aos jornais da época que aquela foi a pior cena de crime que viu em toda a sua vida. Inclusive, isso contribuiu para sua aposentadoria precoce. Jennifer estava deitada em sua cama, com sangue espalhado ao redor. Sua cabeça estava completamente esmagada. Seu rosto estava tão danificado que a massa encefálica saiu pelo nariz. Alguém a atacou enquanto ela dormia. Depois, cobriu seu rosto com um travesseiro e voltou a espancá-la com um objeto pesado. A condição de Jennifer era tão horrível que a polícia não conseguiria identificá-la visualmente. Sarah também foi encontrada em sua cama, com ferimentos graves na cabeça e no rosto. Um aparelho de som tocava ao lado dela, indicando que a jovem provavelmente estava ouvindo música e não prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. No entanto, havia hematomas em seus braços, indicando que ela provavelmente tentou se defender de seu assassino. Adrian foi encontrado na garagem, onde o garoto costumava praticar carpintaria. A julgar pela cena do crime, ele foi agredido pelas costas com um objeto pesado, recebendo golpes no pescoço e na cabeça, um total de 21 ferimentos. O trauma foi tão forte que seus dentes estavam espalhados pelo chão e havia sangue no teto. Os 3 membros da família de Groot foram mortos de maneira semelhante e, com base na autópsia, os investigadores determinaram que o horário do crime foi entre 8 horas da noite e 1 hora da manhã do dia seguinte. Também foi constatado que os corpos tinham sido espancados com objeto pesado de metal e, devido à brutalidade do crime, o assassino deveria nutrir uma forte raiva de suas vítimas, o que descartaria um possível assalto. Muitas evidências foram encontradas na cena do crime. Faltava um pedaço do carpete do quarto de Jennifer. Matthew contou à polícia sobre vários outros itens desaparecidos, incluindo um videocassete e uma calculadora. Os investigadores revistaram o carro de Jennifer, onde notaram a falta de vários outros itens, por exemplo, o macaco hidráulico. E os policiais se perguntaram se aquela não seria a arma do crime. Um pequeno pedaço de carpete também foi encontrado atrás do assento do carro, semelhante ao que faltava no quarto de Jennifer. Os investigadores consideraram a versão do roubo, mas faltavam apenas alguns itens. Muitos objetos de valor não foram tocados e a natureza brutal dos espancamentos não se assemelhava a um assalto. O marido de Jennifer, Wayne de Groot, como é de costume em casos como este, foi apontado como o primeiro suspeito. A razão para isso foi que uma testemunha afirmou ter visto o carro dele perto da cena do crime naquele dia. No entanto, Wayne tinha um forte álibi. Ele estava em um clube de golfe durante o suposto horário do crime e depois disso dormiu na casa de seus pais em Sydney. Várias pessoas no clube de golfe puderam confirmar que ele estava lá realmente. Além disso, o carro que Wayne costumava dirigir tinha sofrido um pequeno acidente alguns dias antes e estava sendo consertado em uma oficina. Desta forma, o homem não foi mais considerado um suspeito. Portanto,
os investigadores começaram a olhar mais atentamente para outra pessoa, Matthew DeGroot. Ele deu um depoimento com várias inconsistências. Por exemplo, o vizinho que chamou a polícia lembrou claramente que quando Matthew saiu correndo de casa em pânico, ele disse que algo estava errado com sua mãe e a irmã Sarah. O tal vizinho se lembra claramente desta informação, porque Sarah sofria de ataques epiléticos e em outra oportunidade foi ele quem a levou para o hospital. No entanto, durante a conversa com os investigadores, Matthew afirmou que não entrou no quarto de Sarah, mas se ele não entrou, como sabia que algo estava errado com ela? Outra coisa que os investigadores notaram foi a rapidez com que Matthew foi capaz de identificar os itens perdidos. De acordo com a declaração do jovem, naquela manhã ele só entrou e saiu rapidamente de casa. Quando entrou novamente, notou que tinha algo errado e já saiu correndo. Então, é estranho que ele fosse capaz de se lembrar das coisas que estavam faltando quase que imediatamente. Na noite anterior, ele afirmou que chegou à casa de sua namorada por volta das 20 horas, mas na verdade ele chegou lá às 23. A namorada perguntou por que ele tinha demorado tanto e Matthew disse que um desconhecido ligou para sua casa e disse que ia matar toda a sua família. Então sua mãe pediu que ele ficasse um pouco mais, pois ela estava com medo. Depois disso, os policiais examinaram todas as ligações da família, mas não encontraram nenhuma ligação de um número desconhecido. E após ouvir a namorada do jovem, Matthew foi colocado em casa no momento do crime. Os investigadores estavam procurando desesperadamente pela arma usada e tiveram sorte. Vários adolescentes descobriram uma mochila em uma represa próxima, que ficava perto da casa da namorada de Matthew. A mochila continha pedaços de um carpete, um videocassete e outros itens que faltavam na casa da família DeGroot. Surpreendentemente, essas não foram as únicas coisas encontradas. Um bilhete rasgado também estava dentro da mochila e após reconstruí-lo, constatou-se que continha instruções para realizar os assassinatos. A caligrafia batia com a letra de Matthew e o bilhete dizia o seguinte: Sarah, mãe, Adrian. Cortar em algum lugar com uma faca. Bater no braço dele com uma vara. Jogar uma garrafa nas costas dele. Tomar banho. Bater na cabeça dele. Um banco. Isso se tornou a principal evidência no caso. Na mochila encontrada na represa também tinha um martelo, segundo alguns dos jovens que encontraram. Porém, um deles, quando viu que o objeto estava sujo de sangue, jogou na represa e, infelizmente, nunca mais foi encontrado. Os investigadores acreditavam que Matthew discutiu com sua mãe, pois ele queria pegar o carro para visitar sua namorada, mas como Jennifer era contra o namoro, os dois discutiram. A discussão acabou se transformando em um ataque violento. Também foi presumido que Matthew levou um pedaço do carpete com ele, pois sabia que havia respingos de seu próprio sangue nele. Realmente, pequenas manchas de sangue foram encontradas perto da cama de Jennifer e o DNA combinava com Matthew. Depois disso, ele se tornou o principal suspeito e foi acusado de assassinato. No entanto, Matthew negou todas as acusações e afirmou que estava na casa da namorada quando os assassinatos aconteceram e não encontrou os corpos até a manhã seguinte. Ele se declarou inocente e os investigadores foram forçados a reconstruir o caso com base em evidências circunstanciais, incluindo suas contradições, com declarações conflitantes à polícia, evidências forenses mostrando que ele estava em casa no momento do crime e, o mais importante, a nota rasgada. 2 anos após o incidente, quando Matthew compareceu ao tribunal, mais uma vez ele se recusou a confessar e, por incrível que pareça, foi apoiado pelo seu pai, tio e namorada. Todos eles testemunharam que o jovem era inocente. Em 14 de outubro de 1999, o júri finalmente o considerou culpado de 3 homicídios e o sentenciou a 28 anos de prisão. Matthew garantiu a liberdade condicional em agosto de 2019. Os parentes de sua mãe se opuseram à sua liberdade condicional, mas as autoridades da prisão consideraram seu comportamento excelente e que ele era apto para voltar a viver em sociedade. Durante todo o período de detenção, Matthew cometeu apenas 2 pequenas infrações disciplinares. Ele passou a maior parte do tempo estudando e chegou a terminar 2 faculdades à distância. Quando foi liberado em 14 de agosto de 2019, após cumprir 23 anos de uma sentença de 28, Matthew estava terminando a sua 3ª graduação. Atualmente, apesar de ser um homem livre, ele é obrigado a fazer um acompanhamento psicológico mensal com um profissional da prisão e está proibido de voltar à cidade onde os assassinatos cometidos. Matthew mora com seu pai em uma cidade vizinha e até hoje
ele nunca confessou seus crimes. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!